um dos quadros mais vergonhosos pintados pela política brasileira, vem ganhando traços dantescos. Renomado jurista brasileiro alerta para os pecados políticos e suas consequências. E deputados afirmam que o STF está fechando o Congresso Nacional. E o que foi que aconteceu? O delegado da Polícia Federal entrou com a notícia crime contra um deputado federal que falou na tribuna desta casa. E o ministro do STF mandou abrir um inquérito, eu e o deputado Marcel Van Hatten. Aí eu pergunto aos senhores, isso é democrático? Porque o Congresso Nacional está sendo fechado gradativamente. Os senhores estão pensando o quê? Que não vai chegar nos senhores? Vai chegar! Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A Lava Jato revelou um dos maiores esquemas de corrupção no país. Também revelou um grande esquema para a manutenção do Partido dos Trabalhadores. Mas tudo foi anulado pelo ministro mais petista do STF, Fachin. Inclusive, ele segue anulando, ou na verdade, arquivando outros inquéritos. Ontem a polícia foi surpreendida pela decisão que arquivou um inquérito sobre propina de farmacêutica a Renan Calheiros e Eduardo Braga. Romero Jucá, sem foro, também foi investigado, porém fora da esfera do STF. O Procurador-Geral da República, indicado por Lula, Paulo Conetti, concluiu que não há provas das acusações. E Fachin, falando pelo STF, exigiu o encerramento imediato das investigações. A Procuradoria-Geral da República defende que a investigação se ressente de outras linhas não exploradas que possam contribuir eficazmente na produção de evidências confirmatórias dos fatos acima sumariados. Em consequência, diante do manifesto desinteresse do Ministério Público Federal, resulta inviável prosseguir no caminho investigativo. Esse posicionamento contraria o entendimento da Polícia Federal, que em setembro indiciou os senadores por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O interessante dessa história é que a polícia enviou o caso ao STF sob o carimbo de sigilo. E, incrivelmente, ninguém vazou o inquérito para a Globo. Quase que 100% dos inquéritos envolvendo parlamentares de direita são vazados para a mídia. O Brasil vive um problema de imoralidade partidária que afeta todas as esferas institucionais. Inclusive, no caso José Dirceu, Gilmar Mendes afirmou que um dos indícios da parcialidade de Moro foi a aceitação do convite para ocupar o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Mas se esse é o entendimento, como interpretar a matéria na Agência Brasil, onde Lula, ao lado de Dino, empossa Lewandowski no Ministério da Justiça? Estamos vivendo uma guerra partidária dentro das instituições, e isso vai destruir o país. Como o Estadão publicou, estamos vivendo um festim da impunidade no Brasil. E enquanto criminosos estão sendo soltos, portadores de estilingue estão pegando 12 anos de cadeia. E para manter a soberania do PT, Gleisi Hoffmann quer garantir que a verdade seja sufocada pelo atual sistema. Ela admitiu que se as redes sociais não forem reguladas, a esquerda vai continuar sendo massacrada. Bom, mas a esquerda é massacrada porque tem uma caralhada de coisas erradas. E algumas dessas coisas são criminosas. Mas o crime de colarinho branco sempre garante um alvejante poderoso. E agora eles apelam para o detergente político. É curioso que Gleisi Hoffmann tenha afirmado isso logo após criticar o ministro de Lula, Alexandre Padilha. Em entrevista, Padilha admitiu que o PT, nas eleições municipais,
está na zona do rebaixamento. Não há mais vergonha, porque não há mais balizas democráticas no país. O advogado constitucionalista André Marsiglia afirmou: quando te disserem que regulação das redes no Brasil é urgente, por isso o STF deve regular, mesmo passando por cima do legislativo, que 71 países já fizeram, etc., lembre-se dessa frase. O Brasil quer controlar as redes, não regular, por motivos políticos, não jurídicos. Bolsonaro foi visto como uma anomalia criada indiretamente pelo sistema corrupto. Ou seja, Bolsonaro foi e é o fruto popular da indignação com tudo o que há de errado no país. O judiciário, por não ser uma força democrática, não reflete a voz das ruas. E isso torna o poder mais suscetível ao autoritarismo e, portanto, o mais perigoso quando atua de forma partidária. O deputado Marcel Van Hatten, alvo do autoritarismo, afirmou que não irá depor a Polícia Federal a mando do Flávio Dino. Dizer que o que está acontecendo contra nós dois, deputado Cabo Gilberto e eu, chamados a depor diante de um delegado da Polícia Federal, o que não pretendo, aliás, fazer, porque a Constituição me garante a inviolabilidade de todas as minhas opiniões, palavras e votos professadas aqui nessa tribuna. É um ataque à democracia e a este parlamento. Eu dizia lá que a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos existe, no mínimo, desde 1689 na história mundial. E no Brasil, independente em 1822, já em 1824, na nossa primeira Constituição. Se agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decide abrir inquérito por provocação da Polícia Federal do Lula, aparelhado, nós denunciamos aqui dessa tribuna, cumprindo com o nosso dever, um policial que está agindo à margem da lei, ilegalmente fazendo relatórios que mantêm pessoas inocentes presas, e em vez de investigar as denúncias que nós estamos fazendo, a Polícia Federal do Lula decidiu representar contra nós dois, ou seja, investiga-se o denunciante e não a denúncia feita contra o denunciado. Isso é uma vergonha e é inconstitucional. É hora, aliás já passa dela, de darmos a resposta que os abusadores merecem. Chega, chega, chega. Minha solidariedade ao deputado Cabo Gilberto e a esta casa que está sendo atacada neste momento. Desde 2020, venho denunciando que os ministros das cortes superiores irão destruir o país. Hoje o jogo político é muito claro para todos os brasileiros e muitos não querem financiar essa partida ilegal. O Poder 360 publicou a instabilidade da moeda brasileira frente ao dólar. Bom, eu acompanhei todas as audiências públicas pós-impeachment de Dilma Rousseff e por isso posso afirmar que algo muito ruim está prestes a eclodir. Rousseff criou uma das maiores irresponsabilidades fiscais da história do país. Nem mesmo a construção de Brasília, que custou 10 anos ao Brasil, foi tão danosa. A dívida bruta do governo geral é um indicador que representa o total das obrigações financeiras do setor público brasileiro. Houve um aumento brutal, impulsionado principalmente por juros acumulados e déficits recorrentes. Já estamos quase na casa dos 9 trilhões. Bom, não estamos falando de uma reta, mas sim uma curva tão expressiva quanto aquela deixada por Dilma Rousseff. E essa irresponsabilidade atual está deixando o maior jurista brasileiro preocupado, Ives Gandra Martins. Esse endividamento, os senhores terem noção, o Fundo Monetário está calculando que no momento já atingiu 83,9% do PIB. O PIB brasileiro é de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Então os senhores podem imaginar que o nosso endividamento é 83% disso. É quanto o poder público deve para o mercado,
deve para aqueles que emprestaram dinheiro. Mas a notícia mais preocupante é que eles entendem, nesse caminho do governo Lula, no fim do governo Lula, nós estaremos com um endividamento de 94,7% do PIB. Quase 100% do PIB. Gasta sem ter receita. Pede dinheiro no mercado, os juros vão se elevando, e quanto mais o governo deve, quanto mais o poder público deve, mais as taxas de juros sobem. E sobem porque não se acredita que o governo terá condições de pagar aquilo que está devendo. Não haverá dinheiro se o país não entender de uma vez por todas que não se flerta com a corrupção moral. A prosperidade nacional só cresce onde há integridade. E a cada concessão à corrupção é um golpe direto contra o futuro do Brasil. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.